Muito boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Estamos começando mais um programa Jean Rios Entrevista e hoje presenças agradabilíssimas, sim, para a gente começar a semana muito bem. E na verdade, hoje o grande convidado, a grande celebridade é você. Então eu quero chamar a atenção para a saúde dos seus pés. Se você acha que foi um encontro divino, então fique com a gente. Uma excelente tarde. Olha só, nós estamos recebendo o Matheus Martinez, que é diretor de fisioterapia da Pés Sem Dor. Bem-vindo, doutor. Um prazer ter você aqui. Boa tarde a todos. Prazer todo meu em poder estar aqui e ajudar a tirar dúvidas de quem tiver problema nos pés. Vamos ajudar quem tem qualquer desconforto com os pés e pernas. A gente vai sanar todas as dúvidas hoje. E Lucas de Freitas, apresentador, também da Pés Sem Dor. Bem-vindo, Lucas. Um privilégio para mim, Jean, estar aqui, poder trazer esse recado, essa prestação de serviço, como a gente estava conversando antes, né? E quem está nos escutando e sofre com problemas nos pés ou nas pernas, chegou a hora da gente esclarecer e também trazer algumas oportunidades de resolver isso, né? Vamos deixar uma coisa aqui registrada, porque assim, o legal da plataforma internet, porque a gente está ao vivo, alô Facebook, e muita gente ouvindo Facebook. A gente apenas na estrada, enfim. Como surge Pés Sem Dor? Vem de acordo com qual necessidade? Assim, quem que identificou esse problema maior e teve esse coração tão gigante em falar, vamos cuidar da saúde dos pés dos brasileiros? Como é que surge? Surgiu em 2009, né? O nosso presidente, o Sr. Thomas Case, ele tem o pé muito chato. Ele também foi o fundador de uma empresa chamada Cato, uma empresa de empregos. E surgiu por necessidade própria dele, né? Ele sempre comenta muito com o Matheus, comigo, que há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, quando ele abriu a Cato, ele tinha essa demanda de procurar emprego, oferecer emprego para as pessoas, conectar o empregador e o empregado. E aí depois surgiu a ideia da Pés Sem Dor, né? Porque ele tem o pé muito chato. Então ele sempre criou os negócios dele com base na necessidade própria. Ter o pé chato, só um adendo, é o mais comum entre os problemas, tipo, nos pés ou não? Na verdade, é o mais associado com os problemas. As pessoas associam muito diretamente o pé chato com o problema no pé. Mas acho que é até legal avisar para as pessoas que isso não é um baita de um problema. A pessoa que tem o pé chato tem uma maior chance de desenvolver alguns problemas. Mas tem outros tipos de pé que também oferecem risco. Então, é muito comum todo mundo ouvir hoje em dia se fala muito em fake news ou sei lá, mas as pessoas têm que saber que a melhor coisa é sempre passar pela avaliação com um profissional qualificado para entender qual é o problema, antes de achar que tem uma coisa, achar que tem outra coisa e sair tentando fazer alguma coisa caseira para resolver, alguma coisa assim. Sim. Mas você não está errado, o pé chato, sim, dos tipos de pé é um dos mais relacionados com os problemas. Mas se de repente você não tem um pé chato, a gente já vai chegar até você. É só para a gente entender melhor essa história. Eu fiz esse adendo aqui, porque a gente tem muita coisa para perguntar e para esclarecer aqui hoje. Voltando à história da existência, Lucas, por favor, prossiga. Não, e aí ele com o pé chato dele, ele tinha um personal trainer, né, o Sr. Thomas, que apresentou uma palmilha totalmente artesanal. Olha, aqui, ó, experimenta isso e resolveu o problema dele. Então ele pensou o seguinte, eu vou trazer essa tecnologia para o Brasil, porque tudo que ele viu é que a produção do mercado de palmilhas é toda artesanal. Aqui, até hoje, você tem poucas empresas que têm tecnologia para identificar e resolver o problema nos pés ou nas pernas. E até então a gente não tinha uma empresa que cuidasse especificamente dos pés, né? Exatamente. Onde leva toda a carga, enfim, onde está associado direto com a nossa vida, com os nossos sonhos, enfim, com o bem-estar, né? E é interessante você tocar nesse ponto, que o Matheus até pode complementar melhor, ele como, enfim, especialista da área. No Brasil, a gente não preocupa muito com a prevenção, né, doutor? E em outros países, isso é um tema muito importante. Mas é um déficit cultural também de nunca ter falado dos pés, e aí vem Pés Sem Dor com esse papel tão lindo, enfim. Fala pra gente, doutor. Com certeza. Acho que o ponto principal é que as pessoas estão acostumadas a viver com dor no pé. Na verdade, as pessoas tendem a estar acostumadas a viver com dor. É muito recorrente isso. A dor aqui, dor ali, é normal, até que o que acontece é que isso vai tomando... ao calçado muitas das vezes, né? Muito ao calçado, ao trabalho, a calçada? Não, é minha calçada, que eu sinto todo dia. Eu te falo, não, isso é assim mesmo, eu que tenho esse problema. Então, a dor é um sinal do nosso corpo que alguma coisa não está indo bem. E as pessoas, não só no pé, mas outros lugares também, tendem a ir levando, até que uma hora que chega mais e não dá. Então, esse é o principal problema. As pessoas, não dá para ter jeitinho brasileiro com a saúde, né, doutor?
Exatamente. E a questão que você tocou muito, muito legal, que é a questão cultural. Acho que o brasileiro tem um pouco disso também. Tá tudo certo, uma hora vai passar, ou vai indo bem. E um desprezo em relação aos pés, que é impressionante, né? Se tratando da associação, né, cultura. Mas os pés... Ou usar um calçado mais apertado não tem problema. O pé tá ali para sofrer, ali mesmo, né? O pé que nos carrega, é assim mesmo. Só que não é. Então isso é legal que a gente tá tentando trazer, a cultura do cuidado e da prevenção dos pés. Seu pé não... Sim, vai doer de vez em quando, mas ele não é feito para ficar doendo. Assim, se tá doendo sempre, não é legal. E eu imagino, eu não sou especialista, por isso a presença de vocês aqui, do doutor, porque se os pés tá na parte de baixo do corpo, eu imagino que se a gente cuidar da saúde dos pés, acaba também, né, favorecendo saúde, né, para as demais... Porque imagina, a gente recebe... Para os demais órgãos, né? A gente recebe centenas de pessoas nas 50 unidades que a gente tem. E... Já são 50, né? 50. Porque quando começaram aqui no programa, eu falava 44. Já são 50. Já foi. E salas novas abrindo dentro dessas 50 unidades, porque a demanda tem sido grande. Eu acho que a gente está conseguindo conscientizar as pessoas. E é muito importante trazer essa mensagem, né? Se prevenir, se antecipar à dor nos pés. E a gente recebe muitas histórias de pessoas que não conseguiam fazer exercício físico, tinham dificuldade, mas com a palmilha podem agora fazer uma caminhada e ter mais saúde num todo. Mas nesse caso já é um tanto quanto grave, né? Eu fui para academia ou fui fazer qualquer atividade física, senti um desconforto, volta aquela história do sinal, alerta, né, doutor? Exatamente. É um sinal de que alguma coisa está acontecendo. É sinal que alguma coisa está acontecendo e as pessoas vêm agora, e eu acho isso ótimo, vem de uns anos para cá, aquela urgência das pessoas em ter que fazer uma atividade física. É muito legal, acho que a mídia em geral tem pregado isso. Nós, agentes da saúde, a gente prega isso porque a atividade física é uma das coisas que se tem provado em pesquisa, que é uma das coisas, é um dos melhores remédios para N doenças. E aí o que acontece? As pessoas acabam tomando a decisão de fazer uma atividade de uma hora para outra, uma atividade errada, não orientada, e aí que surgem os problemas. Então a pessoa se frustra duas vezes. Porque ela estava sedentária, começa a fazer atividade física e não tem sucesso na atividade, e aí ela começa a ter dor. E a dor é um feedback negativo. Então ela, fiz atividade, doeu, aí não quer fazer mais, aí começa a desenvolver a dor no pé, não consegue usar o calçado, vira uma bola de neve. E é isso que o Lucas está falando. Uma das nossas funções, e eu como fisioterapeuta, é educar as pessoas para que elas façam a atividade, sim, da maneira correta e não tenham dor. Saibam fazer aquilo que não dá dor e cuidar dos pés também. Tem coisa melhor do que transitar pela vida com conforto nos pés? Não tem, né? Agora, me diz uma coisa para quem está em casa entender que nível que está, eu digo tanto de tensão física quanto de preocupação. Quando começa por qual dorzinha, qual é o sinal? O sinal, exato. Obrigado, Lucas. Qual é o primeiro sinal e o que é mais grave, até onde pode chegar, enfim. Faça essa ordem cronológica aí pra gente. Vamos lá, eu acho que o primeiro sinal, obviamente, é a dor. E vou falar o que as pessoas devem se preocupar, que eu acho que é legal para assim, o que acontece com você que você deve se preocupar ou não. Porque as pessoas viram e mexem e perguntam, quando que eu devo ir procurar um médico, um físio, né? A dor, quando ela é desproporcional ou ela acontece de uma hora para outra, não tinha dor e dentro de um prazo de uma semana a dor está tomando uma proporção assim que eu não consigo pisar no chão, tudo mais, entre aspas, de urgência. Vá procurar um serviço de saúde porque alguma coisa, você pode ter tido uma lesão ou alguma coisa bastante grave está acontecendo. Então, uma dor desproporcional, a gente fala, muito intensa em pouco espaço de tempo. Isso em qual parte do pé? Varia, varia. Aí o especialista vai saber, dependendo de cada parte do pé, pode ser uma coisa, pode apresentar um risco X ou um risco Y. Mas a dor por si só já é suficiente para você se preocupar, principalmente se ela for muito grande. Outro sinal é vermelhidão e inchaço. Seu pé, de repente, aparece muito vermelho, o pé e tornozelo aparece inchado, né, que é um acúmulo de líquido, de uma hora para outra, e você nunca teve isso, é uma coisa para se preocupar também. De resto, geralmente, e que é o mais comum, as pessoas começam com um pouquinho de dor, independente do local do pé, e essa dor vai aumentando. É algo gradativo, então? Na maior parte das vezes Porque quando é algo agudo, que a gente fala que aconteceu de uma hora para outra, geralmente a pessoa vai procurar ajuda. Quando é insidioso, que a gente fala, ou seja, gradativo, progressivo, é que as pessoas vão se acostumando e não vão procurando. E aí que é o maior problema, porque quando elas vão procurar ajuda, é quando já é tarde demais.
Então, é difícil, essa resposta é muito difícil de dar. Falar, quando que eu sei o que dor ou que local? Difícil. O importante é se atentar aos sinais do seu corpo no dia a dia. Ah, uma dorzinha. Ah, meu Deus, tem que ir no hospital. Não, não é assim. Mas a dor está ali, no mesmo lugar, sempre presente, vai indo, não melhora. Você tenta uma coisa, tenta outra coisa, não melhora, não melhora, não melhora. E não aí dá é legal. pra fazer gambiarra, se Não dá pra tratando fazer gambiarra. dos pés, da saúde. Não dá nem pra tem fazer essa gambiarra. possibilidade. É nem engraçado, tente. inclusive, você tocar nesse tema, Jean, porque, bom, você vai pesquisar na internet, para qualquer tipo de doença vão ter algumas dicas caseiras ou soluções alternativas e de vez em quando a gente, né, por estar no meio, encontra coisas absurdas. Ah, vamos colocar um repolho no pé. Meu Deus, Coisas jura? desse nível, assim, infelizmente. E uma outra pessoa, por algum motivo, deu certo para essa pessoa. E as pessoas começam, né, a seguir esse tipo de conselho e é sempre interessante reforçar. Evitar dicas caseiras e procurar o especialista, ainda mais nas facilidades que a gente tem hoje. Em alguns lugares que até examinam gratuitamente, que é o caso da Pés Sem Dor. Exatamente, nesse caso procurar o especialista, procurar diretamente Pés Sem Dor, que faz um trabalho hoje que abrange o Brasil inteiro e já mostrou exatamente o que veio fazer, qual que é o recado, a mensagem, né? E vamos aproveitar para passar o contato, mas no decorrer do programa, você que vai pegar a caneta ou papel, fique tranquilo, porque você vai resolver essa questão dos pés hoje, porque esses dois vieram para te ajudar. É isso aí, mesmo para quem tá aí escutando a gente, sabe que é uma prestação de serviço que orgulhosamente Pés Sem Dor oferece mesmo. Já 4003-8883, 4003-8883, quem entra em contato nesse número garante uma avaliação gratuita. Quem está com o celular na mão prefere mandar um WhatsApp, é pelo 96654-1212. 96654-1212 garante uma vaga, são 50 unidades por todo o Brasil. A gente vai reprisar esse telefone aqui o tempo inteiro. Como é essa avaliação para quem está em casa já se preparar? Especialistas como o Dr. Matheus, que está aqui conversando, né, com a gente, têm autoconhecimento, são treinados durante um longo período, já te recebem. De início, eles já são as pessoas que te recebem e passam você em equipamentos importados. É desses equipamentos que sai o resultado. Será que é uma joanete? Será que esse incômodo no calcanhar é um esporão? Dá para saber tudo, né, Lucas? O especialista tem todo esse profissionalismo e com os equipamentos ele vai conseguindo identificar. E aí, depois do resultado, é que a palmilha vai ser, então, feita sob medida. Que maravilha! Quando a gente fala de uma palmilha sob medida, ela funciona para qualquer calçado? É interessante essa pergunta, porque quando a gente olha uma palmilha, quem está aqui com a gente no Facebook talvez ache estranho acreditar que uma palmilha como essa vai caber num salto alto. É claro, ela não vai caber num calçado de salto alto, Lucas, ou mesmo, tá bem no meio da imagem. ou mesmo num chinelo, né? Mas quando você vai à Pés Sem Dor e é feito o seu exame, você escolhe o calçado que você deseja. A palmilha é um salto alto, então tem um design específico e dedicado para aquele calçado. Então é sempre sob medida, é sempre de acordo com a necessidade da pessoa que vai lá. Que maravilha. Inclusive também para calçados Boa Onda, né? Calçados Boa Onda, nossa parceira, tem calçados abertos, chinelo, né? Aquele modelo clog. Então, quem não gosta de usar calçado fechado consegue ter conforto também no calçado aberto. Boa, daqui a pouco o Lucas passa o telefone de novo. Dr. Matheus, eu tenho uma dúvida. Se tratando de pessoas, o homem costuma ter mais problema do que a mulher, por uma associação da mulher usar muito salto alto, da cultura também, enfim. Ou independe, pé, tudo igual, corre sangue e está propício a dar qualquer tipo de problema? Não, e estatisticamente a gente na própria empresa faz bastante pesquisa, se você olhar em outros lugares também, a mulher tem maior incidência de dor no pé. Isso a gente faz algumas inferências. Por que, né? Que a mulher tem mais dor no pé. O pé dela é mais judiado, né? No decorrer da vida. Né? Na verdade, é isso. Tá? A gente fala em interferências externas. Então, a mulher, por uma questão social, tipos de calçados que usa, tende a judiar, como você falou, mais do pé. E existem outras questões genéticas. Então, a mulher tem uma tendência também genética de ter mais joanete, que é quando o dedão, né, vira e fica torto, fica inclinado. Vamos só aproveitar esse gancho. O que vem de herança genética? Tudo vem de herança Sério? genética. Tudo você pega de herança genética dos seus pais, avós, enfim. Aí você pega coisa boa, coisa ruim, e claro que é um mix, né? Não é que você vai ser o xerox dos seus pais, mas você pega a herança genética, é isso. Todos os seus genes, eles vêm da sua cadeia genealógica. Propício A. Exatamente, propício A. E aí, porque as pessoas falam, mas meu pai tem isso, obrigatoriamente vou ter. Na verdade, você tem a carga genética, a gente fala, você tem a maior
chance de desenvolver. E aí, como você vai lidar com a sua vida é o que vai fazer que isso se prevaleça ou não. Então, um exemplo. A pessoa tem maior chance de ter diabetes genética por conta dos pais. Se ela tiver uma alimentação boa, fizer exercício físico, se comportar bem... Ela vai corrigir isso, né? Pode ser que ela não desenvolva. Então, ela evite esse desenvolvimento. Mesma coisa do Joanete que a gente estava falando. O Joanete ele é genético. Mas se a pessoa não usar calçado de bico fino, não usar calçado muito apertado, manter o peso sob controle, controlar os erros de pisada dela, o tipo de pé dela com uma palmilha, não vai desenvolver o Joanete, possivelmente. Por isso que é importante fazer essa avaliação, a gente conversando aqui um pouco, né, sobre o assunto, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é de acordo com uma herança genética, com o perfil de vida que você leva, com o tipo de comportamento, Exatamente. enfim. Ou seja, precisa de fato de uma avaliação, é muito sério. É muito sério. E a avaliação vai... Como a gente estava comentando aqui, né, Lucas, no começo, vai na hora que a coisa está ruim para você avaliar e consertar, e vai também em termos assim anuais ou uma certa frequência para manter o controle, manter a prevenção, para você saber o que está saindo. É um investimento, né, doutor, né, Lucas? É um investimento, né? Na saúde, algo né? mais precioso que a gente tem, que é a saúde. É muito interessante esse assunto, Jean, porque às vezes a gente está acostumado a achar que saúde tem um preço e não tem preço. Saúde não tem preço. E quando você encontra lugares como a Pés Sem Dor que buscam oferecer isso para a população, enfim, avaliação gratuita, ou mesmo a palmilha, que o pagamento é facilitado, porque é um tratamento, querendo ou não, né? É uma gratidão, é muito gratificante. E oferecer essa oportunidade para as pessoas traz uma alegria para a gente. E volta para aquela fala inicial, a saúde dos pés, o bem-estar está associado direto com toda a sua vida, né? O todo da sua vida que envolve os seus sonhos, os seus projetos, né? Exatamente. E eu acho que, assim, uma das melhores coisas que o maior serviço que a gente presta na Pés Sem Dor, e eu faço questão de brigar por isso, é dar a chance das pessoas realmente entenderem o que está acontecendo com ela. Porque você vê vários... É um direito de todo mundo. É um né, direito, doutor? exato. As pessoas, às vezes, vão procurando uma solução e a pessoa que está do outro lado, da área de saúde ou outras áreas, às vezes não está preocupado em explicar para a pessoa, dar o seu tempo para explicar para ela o que ela tem, fazer ela entender o que está acontecendo com ela. Eu acho. E volta para a questão cultural, porque ninguém nunca se preocupou em alertar tanto sobre os pés como a Pés Sem Dor, que nada mais é do que um trabalho social total, né? Sim. É uma hora de conversa com um especialista, né? Infelizmente, a gente recebe algumas pessoas que dizem, poxa, eu fui no médico, foi tão rapidinho ali, ele nem olhou, nem me examinou direito. E aqui a gente oferece uma oportunidade gratuita da pessoa conversar com o especialista, entender a pisada, a perna, o pé dela. Com equipamentos importados, ela não paga nada por isso. Agora eu fico imaginando, adiantando um pouco esse passo. Passei na Pés Sem Dor, fiz a avaliação, fiz a palmilha. A sensação de bem-estar é simplesmente impagável. Sanar aquele probleminha, aquele desconforto e saber que está tendo os pés cuidado, né? 94% das pessoas que fizeram as palmilhas estão satisfeitas já. É daí que vem o slogan, o lema, a política, ou o seu problema resolvido, ou o seu dinheiro de volta, porque a gente sabe que não se brinca com o ganha-pão das pessoas, do brasileiro, enfim. Isso. A gente sabe o quanto é difícil a pessoa juntar uma grana para ir lá, né? Para cuidar de um problema de saúde que muitas das vezes a gente protela, né? Algo tão sério. Para se tratar, enfim. Exato. Então, isso chama transparência, né? O respeito que a uma empresa que oferece a garantia, né? É interessante quem estiver escutando, quem estiver interessado, em optando em fazer a palmilha, a pessoa ela tem essa garantia, é a solução da dor dela, ou o dinheiro de volta. Então, devolvendo a palmilha, ela recebe o dinheiro de volta também. Se aquilo não deu certo para ela, é mais que justo, né? É inquestionável essa transparência, né? É muito E questionável. hoje todo mundo conhece Pés Sem Dor, vocês são suspeitos, né? Mas hoje o Brasil foi apresentado de uma forma muito linda e continua essa manutenção através de todas as plataformas e veículos, né? Porque vocês estão presentes no impresso, na TV, na internet. É isso aí. Aqui na rádio, pelas ondas do rádio, principalmente ondas AM que rompem fronteiras, né? É verdade, chega bem para longe. Para quem chegou agora, o programa Jean Rios Entrevista começando a sua semana de forma muito agradável e hoje o grande convidado é você. É uma prestação de serviço. Então, se de repente você tem algum desconforto nos pés, conhece alguém que vem se queixando, espalhe essa informação. Para você que está só ouvindo na página da Rádio Mundial, depois fica aqui a nossa live, o registro, e aí você pode assistir na íntegra, compartilhar, perpetuar essa informação, porque quem soma multiplica de verdade. Com certeza. Né? Doutor, por que a pessoa deve cuidar antes que o pior aconteça? O que é esse pior?
O pior, ele vai variar com o que a pessoa tiver, né, nos pés. Tem doenças ou patologias, enfim, condições no pé que o progressivo, o pior, pode ser muito ruim. Como tem outras que pode ser não tão ruim, mas quanto mais tempo se demora, mais difícil de curar, então aquilo fica complicado. Vou te dar alguns exemplos. Por favor. O joanete, por exemplo, é uma coisa que demora para ficar muito ruim, digamos assim. Ele é progressivo, então conforme vai passando, o dedo vai ficando cada vez mais torto. Isso não é uma coisa, um fim do mundo, mas muitas das vezes fica muito torto, né, doutor? Fica muito torto e pode doer. Significa também, né? Uma situação E aí o que acontece? Aí pode chegar um ponto que não tem mais volta. Aí é a cirurgia, e a cirurgia não resolve também, assim, não é o melhor dos mundos. Às vezes as pessoas acham assim, não, pior dos casos eu faço uma cirurgia e resolve. Infelizmente também não é assim, porque a cirurgia pode ter complicações, a pessoa fica imobilizada depois de uma cirurgia, tem chance de infeccionar. É verdade que é muito delicado fazer uma cirurgia no pé? Toda cirurgia é complicada. Doutor. Toda cirurgia é complicada. Claro que hoje em dia, com a tecnologia, com o desenvolvimento da medicina, o risco vem diminuindo drasticamente, mas toda cirurgia tem o seu risco. Cada cirurgia tem um risco. É uma cirurgia. Então, deve-se evitar, ou pelo menos em teoria. Agora, tem outros problemas, por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, a pessoa está com uma dor na canela. Minha canela está doendo, a pessoa faz um esporte, vai indo, piorando, vai indo, num prazo de tempo não tão grande, por exemplo, 1, 2 anos, isso pode levar a uma fratura na canela da pessoa. Que é daí também uma coisa um pouco mais complicada. Então, respondendo a sua pergunta, é difícil saber quanto tempo ou o que pode ficar grave. A questão é aquilo que eu estava falando no começo. Se o problema não se resolve, ele vai acontecendo, vai piorando, não se resolve, vai piorando, não é um bom sinal. Dependendo de onde for, o que for, pode ser mais grave ou menos grave. Mas não é normal que a pessoa fique com a dor que não se resolve. Por isso que a Pé Sem Dor bate tanto na tecla sobre a prevenção, porque quanto antes, melhor, de fato. Isso para a saúde e para qualquer situação. Você nunca vai ter um problema, jamais ter um problema de você ter ido procurar uma ajuda para uma dor, uma incerteza. Não sei se isso é um problema ou não. A melhor coisa é você ir para tirar a sua dúvida, para que alguém bem capacitado possa te orientar e falar, isso aqui tudo bem, não se preocupa, ou não, que bom que você veio aqui, porque a gente precisa cuidar disso antes que piore. Então, qualquer pessoa que não é da área, ela precisa da ajuda de alguém da área. Se eu tiver em dúvida com uma questão jurídica que eu preciso, eu vou chegar no meu advogado e perguntar, cara, não sei o que fazer aqui, me ajuda. Sem menor problema, vou fazer isso. Então, a pessoa que está com dúvida sobre a dor dela deve fazer a mesma coisa. E vai na Pé Sem Dor, porque é referência, você sabe muito bem disso, quem ouve. Vamos falar um pouco das unidades? Olha como o nosso relógio passa rápido. Né? Demais. Tanta coisa para falar, Jean. Só vamos falar um pouco das unidades, porque o Brasil inteiro ouve a Mundial, principalmente por conta das redes sociais. Onde estão hoje as unidades? A gente pode falar por zonas aí. Na Grande São Paulo tem em todas as regiões. Então, olha, se você está em Moema, se você está em Santana, se você está em Itaquera, Zona Sul, está no litoral, em Santos, ou no interior, a gente está falando aí com Piracicaba, Ribeirão Preto, Sorocaba, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Vale do Paraíba, São Paulo está garantido. Quem está fora da região, do estado de São Paulo, a gente também está em Curitiba, Cuiabá, Minas Gerais, em Belo Horizonte, Uberaba e na Grande Rio também, toda a região do Grande Rio, Niterói ou Rio de Janeiro, capital. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Olha, eu queria agradecer muito a presença do Dr. Matheus Machinez, é isso? Isso mesmo. É isso, né? Agradecer muito obrigado. Gê, obrigado, prazer foi meu. Volte mais vezes, porque é um assunto que não se resolve em 30 minutos, claro, né? Claro. A gente está falando aí, enfim, de um déficit cultural, como eu disse, e eu acho que a gente precisa cada vez de mais espaço para falar desse assunto tão importante. Um adendo importante, a gente estava falando de joanete, Jean, 43% dos brasileiros têm joanete, quer dizer, se tem 10 pessoas nos escutando aqui, 4 com certeza têm ou sofrem com joanete. Então, 43% da população? Da população, exatamente. Então, é uma coisa... Olha que alerta. É um alerta mesmo. Então, é interessante aí passar esse recado para quem está escutando a gente, já se prevenir ou entrar em contato com a Pé Sem Dor. Olha, eu fiquei com vontade de ir lá fazer a minha avaliação, como nunca, depois desse papo. Convidadíssimo. Você também é mais do que convidado. Vamos só terminar e passar o telefone mais uma vez, Lucas. 4003-8883, você ligando agora, garante uma avaliação gratuita ou pelo WhatsApp 966541212. 4003-8883, 966541212. Como diz na rádio, repito fixo. Muito bom, João. Prazer. Obrigado, pra gente estar aqui. Lucas. É isso.
Que a sua semana seja mais do que abençoada. Continue aqui na Rádio Mundial, porque tem sempre uma palavra amiga e uma programação que nos enaltece. Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu, beijo. Um prazer, tchau, tchau.